E aí, boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem? E aí, tudo bom? Fran, Magno, tudo bom? E aí, Nayara, tranquilo? Boa noite, boa noite. Nosso convidado já chegou. E aí? Olha aí, Luiz. Tudo bom, Luiz? Tranquilo? Bom, pessoal, nós já estamos no horário, nós vamos começar já a nossa live. Quero agradecer a todos vocês que já chegaram aí. O pessoal que me conhece há mais tempo já deve estar pensando aí o que aconteceu, está ressurgindo o artista. Tem um cara que me conhece desde a minha infância aí, o Beto. Beto tá aí, Luiz Roberto, grande amigo de infância. Ele me conheceu na época da faculdade ainda, a gente tomava tereré junto lá em Campo Grande. Para quem não me conhece, ou quem não conhece a minha história, eu sou arquiteto, cursei arquitetura, saí da faculdade e pouco tempo depois, não foi tão pouco tempo assim, eu comecei a trabalhar numa empresa que não era de arquitetura, trabalhei fora da área durante um bom tempo e depois entrei para o serviço público, né? Então, inclusive o outro grande amigo meu, irmão do Beto, o Israel, ele fez uma postagem esses dias e ele postou um retrato que eu fiz dele quando a gente ainda era bem novinho. E aí ele usou um termo que eu achei muito interessante e que é um termo que resume muito a minha história. Ele colocou assim, artista relutante, né? E o assunto dessa live hoje tem muito a ver com isso, né? Eu desenho desde criança, né? Desde muito pequeno e, e mas lógico que eu gostava muito de desenhar, pintar e tal. Mas minha mãe falava assim pra mim, Daniel, esse negócio de ser artista não dá dinheiro não, você tem que arranjar alguma coisa para se sustentar, porque artista só fica rico depois de velho. Desculpa, depois de morto. Pior, né? Então, nessa toada eu acabei entrando, eu falei assim, então vou fazer arquitetura, né? Porque não é uma profissão um pouco mais, né? Assim, que tem um mercado, né? Vou conseguir sobreviver, né? Então, acabei entrando para arquitetura e quando eu saí da arquitetura, aí eu fui para o mercado de trabalho, entrei naquela também de ir atrás do ganha-pão. Peguei o primeiro emprego que me apareceu e fiquei lá durante 8 anos.
E aí nessa também de buscar estabilidade, tudo, fui para o serviço público, né, e tô lá até hoje, né? E agora quando a gente chega na cidade, que a gente já tem os filhos, já construiu toda uma vida, construiu um patrimônio, aí a gente começa a se questionar, né? Poxa, mas qual é o meu propósito de vida? Né? Você entra nessa discussão, e nessa aí eu falei assim, cara, mas eu tenho que voltar a ser, a fazer o que eu, o que eu nasci para fazer, o que eu tenho na minha essência, né? E nessa daí eu comecei a caminhar em busca, a retornar a ser um artista, né? E, e lógico que a experiência de vida, a vivência, a consciência é outra, né? Então a gente, eu pude, eu tô experimentando esse retorno, né? E, e toda essa reflexão me levou a perceber várias coisas muito importantes sobre o ciclo, os ciclos de vida que a gente tem, né? A relação que a gente tem com os conceitos que a gente que vão formatando a cabeça da gente desde a infância. Eu revi a minha história de infância, né? E com isso eu percebi o que foi acontecendo com a minha cabeça durante esse processo, né? E um cara com quem eu converso bastante e com quem e que me ajudou bastante a entrar nesse processo de reflexão e encontrar esses novos meios de comunicação, de divulgação, de, de, de trabalhar essa mensagem, é o meu amigo Magno, Luiz Magno, né, que é o nosso convidado hoje, especial da nossa live, né? Para quem eu fiz esse quadro, que foi a minha primeira encomenda depois desse meu reinício, né? Eu coloco até, acho que até coloquei no meu Instagram lá, artista renascido, né? O renascimento, o renascer é um conceito que para mim permeia tudo na minha vida, é um conceito inclusive bíblico, né? O renascer, a segunda chance, a busca, a renovação, né? Então tem até um período da arte que é o Renascimento, que também tem uma significância com esse termo também. Então nós vamos receber aqui, deixa eu abrir aqui para entrar o nosso convidado. Olá, E Daniel. aí, fala Magno, tudo Cara, bom? é muito bom. Parabéns aí por toda essa informação que você deu e obrigado por ter me convidado aí para participar. Acredito que seja uma das suas primeiras lives e estou muito feliz de estar participando aqui com você e também de ter te visto, eu que já tive um quadro seu emprestado uma vez, que vou lá no escritório que eu tinha, e te ver você envolvido com a pintura, com essa parte, esse dom que Deus te deu, é algo que eu acho extraordinário, e principalmente de você valorizar e fazer uso daquilo que Deus te deu. Cara, muito legal. E tô aí, vamos, manda bala. Então, gente, esse é o Luiz Magno. Cara, eu que tenho para te agradecer aí, porque, assim, quando a gente começa, ou pior, né, quando a gente recomeça, a gente tá meio perdido ainda, né? E você me deu essa força aí, falou assim, não, vamos lá,
vai em frente, eu vou encomendar um quadro seu também, e isso foi legal, né? E vamos falar do seu quadro, então. Eu queria saber o Eu acho que seguinte, ó, assim, vou fazer uma eu pergunta queria aqui pro só pessoal. fazer uma, eu queria fazer uma, assim, um adendo aí, que assim, o incentivo de fato eu fiz, mas a aquisição do quadro, eu não fiz ele em hipótese nenhuma no sentido de te ajudar, tá? Eu já conheço o seu trabalho, já da qualidade do que tem, e eu sempre gostei. E aí, a hora que você falou assim, vou voltar, eu falei, cara, é isso daí. E então, foi no processo, né, que eu não sei se você vai perguntar ali como é que eu tive a ideia da necessidade do quadro. Então, eu juntei o útil ao agradável, né? Mas não foi assim, eu pensei, Daniel tá começando a pintar e eu sou amigo dele, então para dar uma força, eu vou encomendar o quadro. De fato, não foi isso daí. Nem faria se eu realmente não quisesse um quadro meu com a qualidade que tem aí o teu material. Uhum. Legal, legal. E deixa eu te falar uma coisa. Como é que foi a escolha do tema, assim, e o que que você esperava do quadro? Cara, isso foi muito legal. Para mim foi assim, algo. Eu leio a Bíblia toda manhã, tá? Eu leio a Bíblia com minha mulher, enfim, a gente tem um momento ali que a gente cuida do nosso devocional. E eu estava lendo uma parte que tocou o meu coração. Era um dia assim que eu senti Deus falando comigo, cara. E eu, e eu falei, aquele momento foi muito especial para mim. Foi um momento assim que eu queria congelar aquele momento. Eu queria ter uma memória daquele momento. E só que não pegar o quadro e simplesmente colocar ou escrever esse versículo na parede, não ia dar assim o que eu queria, cara, que expressasse a emoção do que tinha aquele momento. E foi justamente depois que eu fiquei com isso, falei, o Daniel voltou a pintar. E aí eu falei, o Daniel consegue, vou passar o desafio para ele, né? Foi quando eu entrei em contato com você, falei, olha, Daniel, eu tenho lá em Miqueias 5:8 tem um leão, e eu quero que você represente esse leão. Eu quero toda a verdade que existe nesse versículo, né? Essa passagem bíblica. E aí, cara, foi muito legal. Então, para mim, foi uma oportunidade, uma forma que eu encontrei de ou eternizar, ou pelo menos eu manter vivo aquele momento que eu tive, que foi com Deus falando comigo. Uhum. Muito legal, cara. Então, quando você me passou o tema, né, e tinha esse elemento, né, o leão, e no texto ele falava de um leão, assim, não citava ele só como símbolo, mas a atitude dele, né, de um leão, assim, feroz, né, Uhum. bem feroz. E aí eu fui pesquisar, né, eu fui fazer o estudo, né, de imagens, de expressão da expressão facial, né, do leão, né, e, e assim, foi muito difícil achar, né, uma imagem que expressasse, assim, com toda a energia, um leão realmente feroz, assim, não é fácil. Às vezes a gente acha que hoje a gente tem acesso a muito material na internet, mas construir essa imagem com essa intensidade não foi muito fácil. E Ô, para mim, Daniel, eu assim, lembro ó, que você. Eu lembro uma pergunta que você me fez assim: olha, você falou, você quer dar assim, a ideia que você tem, ou você confia 100% na minha interpretação? E eu falei para você, eu confio 100% na tua interpretação, porque para mim, eu, é, eu entendi assim.
que a tua capacidade de interpretar é muito melhor do que a minha. Então, se eu te desse pitacos, eu empobreceria a arte. Legal, legal. Isso, pô, isso realmente você lembrou bem. Eu tinha me esquecido disso. Realmente, porque assim tem gente que às vezes quando faz a encomenda fala não, eu quero essa imagem, eu quero dessa forma e realmente dá uma travada, né? A gente fica meio que condicionado. E o quadro, quando a gente pinta, ele tem a gente faz uma troca de energia também, com a imagem, com a intensidade daquilo que a gente está pintando. Tá? Eu deixei ali para a gente ver também um outro quadro, que é o do samurai. Eu estava voltando a pintar, eu falei assim, ó, vou pintar um quadro grande, um quadro com força e tal. E aí tinha alguns temas que eu estava em dúvida. E aí a Débora, discutindo com a minha esposa, né, a Débora, ela falou assim, olha, faz, pinta aquilo que você tiver com mais vontade. Cara, foi a coisa mais sábia que ela já falou para mim. Por quê? Quando você começa, quando você entra naquele processo, a mente da gente viaja, sabe? Ela desliga do tempo, desliga da realidade material ali, e você é absorvido por aquela construção. Você entra na realidade do quadro. Né? Então, se você não está pintando uma coisa que você está realmente convicto que aquilo ali realmente é o que você estava com muita vontade de fazer, não rola aquela energia, sabe? Isso é uma coisa que eles chamam de flow, né? O fluir, né? O pessoal que estuda psicologia positiva fala do flow, né? Quando você está fazendo uma coisa que é a coisa que você mais gosta de fazer, que você que o desafio está no nível do fluir mesmo, e aí você entra e você vai, né? Então, quando a gente conversou sobre o tema, né, e aí eu fui pesquisar, cara, eu olhei um monte de material, muita imagem, e rabisco, e aí quando eu cheguei nessa imagem que eu trouxe aqui para o quadro, nesse enquadramento, também o enquadramento é muito importante para a questão da energia também, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas quando eu peguei e falei assim, cara, esse aqui tá com a expressão do bicho brabo mesmo, assim, sabe, com a intensidade mesmo, falei assim, cara, esse aqui. E aí a gente entra no processo. E outra coisa muito legal para a questão da energia. O dia que eu comecei a pintar ele, eu fiz uma live. O pessoal que talvez não tenha visto ainda, dá uma olhada depois ali, tá gravada a live no Instagram ali. Essa troca de energia também, do pessoal tá vendo ali, e eu pintando e conversando com o pessoal, e também a questão do ritmo, né? Porque quando você liga a live, você fala assim, pô, né? Às vezes eu levava, antigamente, eu pintava, eu perdia a noção do tempo, né? Então, às vezes eu ficava um mês pintando um quadro. Todo dia eu ia lá e viajava, né? E quando eu entrei na live, eu falei assim, bom, a live o povo também não vai aguentar eu ficar aqui, fazer 40 lives pintando o mesmo quadro, né? Então, tá. Aí eu falei assim, eu vou acelerar aqui. Pai, e foi uma coisa assim que... Fluiu. Eu toquei e foi muito rápido. O pessoal falou assim, nossa, mas... então, assim, a troca de energia, a dinâmica da pintura é diferente. Né? Eu queria te dizer uma coisa. Queria te dizer algo assim, como para mim esse momento era algo muito especial, daí eu conversei com minha mulher, falei, Beatriz, eu vou encomendar um quadro do Daniel. E eu vou te falar algo agora, porque você já me falou o valor, tá? Que já está acertado. Mas eu falei para ela assim, ó, eu tinha certo comigo, o valor que você cobrasse, eu ia pagar no quadro.
Assim, não importa. Eu tava tão decidido que eu queria esse quadro, cara, mas tão decidido que você falasse para mim 50 mil reais, eu falei, pode fazer, eu vou parcelar ele em 50 parcelas de R$ 1.000. Cara, porque assim, não é o quadro, né? Mas é alguém, e eu falei assim, a única pessoa que vai conseguir traduzir essa verdade desse versículo, que a pessoa teria que ter um temor a Deus, um temor ao Criador para entender tudo isso daí, seria o Daniel. Então, falei, tá lá. E terminando a live aqui, por favor, me envie o meu quadro. E aí, mas eu fiquei assim, curioso, cara, como que é essa situação, Daniel, de hora que você começa a entrar, pintar, é algo assim, às vezes eu fico imaginando, é como se, tipo, uma cena de filme, que tudo ao seu redor se apaga e só ficasse aquela tela aparecendo na tua frente, e você escutasse músicas, óperas, assim, é assim que acontece? Eu tenho essa curiosidade, não sei se eu estou saindo do teu tema, mas aí já que eu sou convidado, eu quero fazer essa pergunta. Cara, na verdade, assim, olha, é, quando eu começo a pintar, na verdade, eu tô ali, a tela é bidimensional, né? É uma coisa plana, né? E a pintura, ela nada mais é do que você transferir a imagem para aquela superfície, né? Só que o que eu gosto, né? Tem gente que não gosta disso, mas gosto não se discute. Mas o que eu gosto, o que eu sou apaixonado, é, é, é pegar a imagem e trazer ela para o tridimensional, como se eu tirasse, se eu levantasse ela da superfície, sabe? Então, assim, principalmente cada tipo de técnica você faz isso de uma forma diferente. No caso da pintura a óleo, você vem trazendo, você vem levantando a tridimensionalidade do desenho, né, da imagem, você vem trazendo ela do mais escuro para o mais claro, tá? Então, assim, e outra coisa, do mais magro para o mais gordo. Isso é uma coisa que eu não vou entrar no detalhe agora, mas assim, então, eu começo a desenhar, é como se eu entrasse no alicerce e viesse erguendo a imagem da superfície, né? Então, É quase como esse dar a luz processo... a um filho, trazer à luz Isso, trazer à isso. existência aquilo que, né, dar à luz a essa imagem, trazer à É existência. isso, exatamente, exatamente. Aqui Uhum. o Luiz fez uma pergunta bem interessante aqui. É uma queda pelo hiperrealismo? É, ah, eu tenho que confessar que eu gosto, eu sou realista, né? Assim, no estilo, gosto muito do realismo, e eu gosto e eu me aproximo geralmente do hiperrealismo, né? Eu não falo hiperrealismo, o pessoal não fala assim, o cara tá se achando, mas assim, é quase lá. Por quê? Né? E é um processo interessante, isso é muito parecido com a vida, né? Você vem passando você tem que ter um substrato escuro para você entender o valor do claro, né? Então a tela branca principalmente, né? Então você começa no branco e aí você tem que apagar aquela luz, porque o branco é a luz, é a superfície mais no tridimensional da pintura, o branco ele é a última camada, é a camada mais alta, né? Então é a que puxa mais para cima. Então o que eu tenho que fazer para quando eu vou pintar um quadro numa tela branca? Primeiro eu tenho que apagar o branco, né? É que nem a vida da gente, às vezes para você entender o valor da alegria, da felicidade, às vezes você tem que passar por várias
tristeza, por vários perrengues, né? Uma vida difícil para você valorizar aquilo que é realmente bom, né? Então, no quadro, eu venho fazendo isso. Eu vou pro mais escuro e aí eu venho subindo para o mais claro. Então, você olhando lá na outra live, vai ver que eu começo na mais escuro, né? E aí, deixa eu até trazer ele um pouquinho mais para perto. Aí, quando a gente vai chegando na parte mais clara, aqui na parte mais, no ponto mais alto aqui, aí eu vou colocando mais luz, né? Então, conforme eu vou jogando a luz, primeiro eu jogo os escuros, né? E aí eu vou jogando luz. E aí, com isso, eu vou levantando na tridimensionalidade dele. Então, esse processo, assim, para mim, é muito prazeroso, né? Porque é como se você estivesse esculpindo a imagem no plano, né? Então, isso é bem legal. E Ô, Daniel, agora... eu, no meu conhecimento artístico, em termos de pintura, é bastante limitado. Cara, mas ficou muito bom o meu quadro, hein? Ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Massa, cara. Estou muito satisfeito com ele, né? Cara, então, sabe o que eu vejo? Assim, muita gente, às vezes, e nesse tempo que eu comecei a pintar, voltei a pintar, né? É uma coisa que voltou. Sempre que eu faço isso, as pessoas falam assim, poxa, mas cara, que legal isso, eu queria poder fazer isso. E você sabe que, cara, você sabia que todo mundo pode? Não. Na verdade, assim, cara, isso é uma coisa assim que me toca muito, cara. Porque assim, eu fui e voltei, né? Eu parei de pintar, eu voltei a pintar, e eu comecei a ver assim que, cara, é um conjunto de coisas que reprimem a gente dessa de poder desenvolver essa habilidade, é uma coisa que vem. Eu comecei a refletir sobre a infância, sabe? Eu comecei a lembrar de coisas, né? E principalmente porque quando eu falei assim, vou voltar, aí rola um monte de reflexões, né? E medos, e bloqueios, e travamentos, e aí, pô, de onde que vem essas coisas, né? E aí eu comecei a perceber que muita coisa do que impede a gente de desenhar, às vezes está lá na infância, sabe? Na própria educação. Não sei se você lembra quando você ia na escola quando era pequeno, aula de educação artística. O que acontecia? A professora chegava para você e falava assim, vamos fazer um desenho aqui. Desenha aí o que você quiser. Aí você pegava aquele papel branco, né? O que era a sua primeira reação? Aí você botar aquele papel branco na frente. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Dava um medo, um desespero, uma vontade de sair correndo. Cara, e você vê, cara, isso é muito comum, sabe? Para mim, como eu sempre desenhava, a hora que fazia isso, eu começava a pensar, não, o que eu vou desenhar primeiro, né? E aí eu comecei a refletir, mas qual que é o problema? Né? Qual que é o problema? O que fazem com essas crianças que chega nessa hora e a criança trava? Né? E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, tem bastante material sobre isso. Tem um livro também que eu gosto muito, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, e ele mostra o seguinte, que quando a gente é criança, toda criança sabe desenhar. Né? Só que aí, sistematicamente, conforme a criança vai se desenvolvendo, as coisas que são priorizadas nela criam um bloqueio. Né?
São várias coisas, né? Mas, assim, a principal delas é que a matéria que... as matérias, né, que aprender a ler, a escrever, a fala, a forma como ela é educada, vão travando a questão do desenho, porque um lado do cérebro, que é predominantemente, né, não é isoladamente, isso já foi comprovado, mas assim, o lado esquerdo do cérebro, ele trabalha mais com símbolos, né, então, esses símbolos, eles são, no processo educacional, eles vão sendo travados, eles vão sendo encaixados com palavras. Então, ele tem um símbolo e uma palavra, né? Você vai ver todo o material didático de criança, tem lá, né? Vai amarrando símbolos, desenhos, símbolos com palavras, né? Então, o que acontece? Quando eu falo para você assim, Magno, desenha uma casa. Qual casa que vai vir? Vai vir aquela casa que todo mundo desenha. Todo mundo desenha a mesma casa, né? Isso aí mesmo. E, cara, isso foi uma coisa muito marcante na minha infância, que eu desenhava a mesma casa. A mesma. Tá? Aí um dia, um primo meu, eu me lembro exato do dia, ele falou assim, olha, Daniel, essa linha aqui da casa, ela não é aqui. Ela é diferente, observe. E esse estímulo que foi muito interessante. Ele disse o seguinte, ele falou, olha lá para o telhado da casa, vê como que ele é. Não é do jeito que você está desenhando, ele é assim. E aí, isso despertou em mim uma curiosidade de olhar as coisas como elas são e não reproduzir o símbolo que está na minha cabeça. Lógico que naquela época eu não entendi isso, né? Criança. Mas assim, depois de muito tempo que eu fui estudar, que eu fui olhar para o que aconteceu no meu processo de desenvolvimento do desenho, eu vi que foi isso que aconteceu. Né? E foi uma coisa muito simples, foi uma virada de chave. Insight aí. Né? Então assim, se não fosse aquele estímulo, naquele momento, na minha infância, se não fosse aquilo que meu primo me falou naquele momento, eu estaria desenhando a mesma casinha, como todo mundo até hoje. Sabe? Então, assim, isso que eu tenho... Você acha que, tem 2 filhos por exemplo, as pessoas que não tiveram esse estímulo, não tiveram essa situação, e você falou que eu poderia pintar, a pessoa consegue reverter esse processo e entrar no mundo da pintura? Sim, consegue. Consegue, sim. Não estou falando pela minha própria experiência, estou falando pelo material que eu estudei. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, a gente estudou bem a fundo essas questões, né? Inclusive, eu tinha colegas que não desenhavam, sim, ou que desenhavam muito mal, né? E para arquitetura não tem jeito, você tem que se virar e tem que voltar a desenhar. Então, eu tinha uma professora que fez um procedimento conosco que, principalmente para os meus colegas que não tinham essa capacidade tão desenvolvida, mas eu percebi assim que eles realmente viravam a chave. Né? Não é uma coisa assim que você, eu tenho que fazer 5.000 horas desenhando, eu vou desenhar bem. Não é isso. É uma mudança de forma de raciocinar. Uma mudança é uma coisa assim, praticamente neural que acontece. Então, eu acredito sim, com certeza. Né? Só que lógico, assim, é fácil? Não é fácil, mas você tem que fazer os procedimentos para os exercícios que destravam essa forma de raciocinar. Porque, assim, veja, se você pega esse estímulo lá na infância, é muito mais fácil. Porque a neuroplasticidade de uma criança
né? Uma coisa mais tranquila de desenvolver do que um adulto, né? Fica a dica para os pais, né? Sim, claro. Não, então, e olha só o que acontece. O cérebro da gente, ele sempre busca economia de energia, né? Então, assim, é o que a gente chama de zona de conforto, né? Então, quando a gente já é adulto, é mais difícil de você quebrar essa inércia, né? Porque você já tem uma vida assim formada em tudo que você já faz bem e tal. E aí, quando você vai falar assim, não, vamos mexer nisso aí, vamos mexer no seu cérebro e destravar essa parte, aí a pessoa, mas pera lá, né? Mas é uma coisa assim que eu sempre encorajo, e assim, uma coisa que mexe muito comigo, eu tenho realmente vontade de chegar para as pessoas, sacudir e falar assim, cara, você tem que destravar para isso, cara, você tem que desenvolver essa visão, porque o que acontece? A parte do cérebro que trabalha o desenho, a visão artística, é a mesma que trabalha a criatividade, a liderança, a capacidade de solução de problemas complexos, a capacidade analítica, né? A liderança, né? A capacidade de se relacionar bem com as pessoas, lógico, porque se você tem uma criatividade maior, você enxerga, você tem uma sensibilidade maior para enxergar questões complexas de relações humanas, a inteligência emocional, né? Então, consegue ver mais o que opções. acontece? Sim, porque assim, a vida, se você tudo que você faz na vida, se não tiver um equilíbrio de todas as áreas do cérebro, dessa parte que é o lado direito do cérebro, você não toma boas decisões, não tem como, né? Você, às vezes você entra no processo depressivo porque você não consegue enxergar opções. E enxergar opções é uma questão que está diretamente ligada à criatividade. Porque a criatividade, o que é? Você enxergar aquilo que ninguém está enxergando. É você criar no meio, as opções são essas. Não, eu consigo enxergar uma outra opção. Isso é criatividade. Então, para tudo na vida, você ter, você vai ser um artista, um pintor, talvez não. Mas assim, você desenvolver essa capacidade vai te dar uma pancada de outras opções na vida percepções que são fundamentais para a gente ter uma vida melhor, né? Até para satisfação pessoal em tudo que a gente vai fazer. Eu quero aprender a pintar assim, agora, cara. Pois é, cara. Tem que aprender, cara. Eu vou economizar dinheiro também. Não estou pagando mais quadro para você fazer. Com certeza. Cara, francamente, eu ficaria mais satisfeito. Cara, porque o que acontece? Eu hoje, graças a Deus, eu não preciso viver da pintura, entendeu? Eu falei assim, cara, mas eu preciso ter um propósito maior, né? Eu vou pintar para quê? Né? Eu vou vender quadro? Não é o que me move, olhando bem para dentro, assim, mas assim, cara, a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de mudar a vida das pessoas com a arte, cara, isso, cara, olha, se eu puder levar, se eu puder convencer as pessoas a falar assim, cara, você precisa entrar nesse processo, você precisa expandir a sua cabeça, você precisa enxergar essas novas possibilidades. Então, assim, por isso que eu falei assim, cara, eu preciso levar essa mensagem, eu preciso ir para as redes sociais, eu preciso falar mais, escrever, postar cara, levar esse valor, essa mensagem para a vida das pessoas, sabe? E assim, muito bom. Eu sou criacionista, né? Como você sabe, a gente acredita na Bíblia, né? E uma das coisas que
uma das coisas que a Bíblia fala é que Deus é o Criador. E Ele criou a gente à imagem dele, né? Então, cara, para mim, assim, o que que é a criatividade? A criatividade, para mim, é a criatura, a imagem do Criador, criando também, entendeu? Então, a criatividade é a alma da nossa essência, sabe? Então, assim, para mim, falar de criatividade, falar dessa capacidade, dessa visão, dessa percepção, não é só uma questão de desenvolver uma habilidade da pessoa de desenhar. É recuperar no ser humano uma coisa que ele perdeu, sabe? E é uma coisa que é fundamental e que conecta ele com o Criador, sabe? Então, assim, eu estou realmente empenhado nisso, né? Cara, quando alguém fala assim, mas qual que é o seu estilo? Eu gosto de ser realista, por quê? Porque o realista, o que que ele olha? Ele olha a criação, sabe? Não é uma criatividade isolada, não é uma criatividade onde ele fica olhando só para dentro de si mesmo. É uma criatividade que ela é integrada com a criação. Isso eu acho muito legal. E, cara, é isso. Sim. Outra Maravilha, coisa. fico feliz aqui de ter participado com você, dado a minha contribuição, cara, estou muito feliz aí e hoje aprendi de camarote aqui uma outra perspectiva da arte que eu, sinceramente, nunca tinha visto nem ouvido olhar por esse aspecto. Na verdade, assim, eu nunca me vi com o pincel na mão pintando quadro. Isso é algo que assim, era inimaginável para mim. E hoje, vendo você falar, cara, já consigo falar, pô, faz sentido. Faz sentido eu pegar, começar a pintar. Que legal. Eu tô sabendo aí que você vai fazer mais lives, vou assistir tuas lives. Eu espero aí já aprender um pouco mais sobre pintura e que você realmente compartilhe, cara, a importância do teu trabalho, que outras pessoas também, assim como eu, sejam impactadas por essa mensagem, por visualizar de uma forma diferente e se ver na arte, também se ver nesse processo todo. Obrigado e que desejo para você muita sorte e muito sucesso, na verdade, nesse processo aí seu, Daniel. Valeu, cara. Um abração, então. Tô mandando seu Até quadro, mais. tá? Manda aí. Abração. Tchau, tchau. Então, gente, aqui, ó, só para encerrar, antes da gente encerrar, olha só. Na próxima live, eu queria contar com a ajuda de vocês. E nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão propor ali nos comentários lá embaixo um tema que realmente é relevante para você, que tem a ver com o seu propósito de vida, alguma coisa que, assim, pô, ia ser legal se ele pintasse isso, não sei o quê. E aí, anota aí escreve aí nos comentários, que daí na próxima live, semana que vem, eu vou mandar o agendamento aí, no dia que a gente vai fazer, e aí eu vou pintar esse quadro, eu vou escolher lógico, né, aquilo que tiver mais relacionado aí com o propósito, alguma coisa também que seja possível eu pintar em 1 hora, no tempo da live, ou no máximo em 2, né, tá? E aí eu vou fazer essa live, vou anunciar no começo da live qual que eu escolhi, tá? Então, assim, lógico, não vai pedir mais uma coisa muito complexa, a Batalha do Peloponeso, não, tá? Por favor. Mas, assim, põe lá o tema, eu vou escolher, vou preparar um quadro para pintar na próxima live. Beleza? Escreve aí nos comentários depois, vou deixar essa live gravada, e aí eu anuncio a próxima live para a semana que vem. Beleza, gente? Obrigadão pela presença de todos vocês. Um abração. Tchau, tchau. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta?
para responder agora? Aí, meu irmão tá falando pinta transformação. Beleza, vamos. Uma sugestão. Vamos ver. De repente rola. Vamos lá. Bom, se ninguém tiver mais uma pergunta, beleza, gente. Então eu vou encerrar. Aí manda, não esquece, tá? Manda aí uma sugestão de tema que a gente vai pintar na próxima live. Beleza? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.